Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 1 minuto. Estamos de volta agora com o nosso debate, como já havíamos anunciado na abertura do programa. E o assunto que hoje nós vamos estar debatendo aqui com os nossos convidados está relacionado com o exame criminológico. Portanto, esta é uma ação que inclusive será julgada aqui no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se a obrigatoriedade do exame criminológico para autorizar a progressão do regime prisional se aplica a condenados por crimes cometidos antes da entrada em vigor dessa exigência. A discussão teve repercussão geral reconhecida no tema 1408 e a tese que vier a ser apresentada pela Corte deverá ser seguida por todos os tribunais do país. Portanto, esse é o tema, o assunto que nós hoje vamos debater com os nossos convidados, os quais, a partir de agora, passo a cumprimentá-los. Nós estamos recebendo aqui a presença do magistrado Dr. Bruno Macacari, ele que é juiz da Vara de Execuções Penais de Brasília, ou seja, do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios, Doutor Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Walter, muito boa tarde. Walter, muito boa tarde aos queridos ouvintes, muito boa tarde ao meu querido colega de trabalho, Posso assim até dizer, porque ele é um advogado muito atuante na Vara de Execuções Penais, o Dr. David, e também o Ricardo, da área da psicologia, que está aqui conosco para esse debate. É um grande prazer estar aqui, eu agradeço desde logo de saída enormemente pelo convite que me foi feito e pela oportunidade de estar aqui acompanhado de mentes tão brilhantes para tratar de um assunto candente, de um assunto que está aí em voga, frequentando a jurisprudência, principalmente até agora do STJ, mas que vem aqui agora bater as portas da casa do STF, aguardando o julgamento, como disse já o querido Walter. Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Muito obrigado. Deixa eu também cumprimentar o Dr. David Teles. O Dr. David é advogado especialista em execução penal. Ele preside o Conselho da Comunidade de Execução Penal do DF, integrante do Conselho Penitenciário e membro do Comitê Distrital de Políticas Penais aqui da nossa capital federal. Dr. David, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por me permitir trazer o pouco que eu conheço de execução penal e de exame criminológico para esse debate. Cumprimento a todos os ouvintes, ao meu colega, Dr. Bruno, que julga muitos dos meus pedidos, às vezes favorável, muitas vezes contrário, mas sempre com bastante justiça e sempre também sobre toda essa temática da execução penal. Boa tarde também ao Dr. Ricardo, que vai nos ensinar bastante sobre essa esfera psicológica, da importância do exame criminológico. Espero conseguir contribuir para esse debate, que é muito necessário, principalmente porque a maioria das pessoas não conhece a vivência da execução penal e acha que ela precisa ser posta mais em evidência. E é isso que a gente tem que fazer aqui. Muito obrigado ao senhor. Também cumprimento o doutor Ricardo Vasques, que é conselheiro regional de psicologia aqui da capital federal, membro da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia, é professor universitário também conosco nesse debate, Doutor Vasques, também seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui nos microfones da emissora e muito boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, tá? É um tema que nos interessa, como conselho, como classe, como grupo que pensa as práticas. Cumprimento os ouvintes, cumprimento o Bruno, cumprimento o David. E agradeço ter essa oportunidade de a gente falar sobre uma das nossas áreas, uma das nossas especialidades, que é a especialidade jurídica, que sempre teve essas complicações, especialmente em relação à aplicação de penas, a fazer parte desse meio que envolve a punição dos nossos cidadãos, Então, é algo que nos é muito caro na psicologia, especialmente na nossa vocação como um agente social, um agente que procura que os direitos sejam mantidos, que não apareça e que algo que nos transforme em mais uma ferramenta
de encarcelamento, mais uma ferramenta de privação de liberdade, que é algo que na psicologia a gente tem uma compreensão muito boa sobre sua função. Pois não. Então vamos nós, né? Vamos nós. Já começo com o senhor, doutor Bruno. Evidentemente que o assunto é extensivo para os demais participantes, para que o nosso público realmente entenda do que nós vamos realmente aqui, quer dizer, avançar, já que a matéria está aqui no Supremo, como foi muito bem pontuado, para saber se esse novo artigo da lei, se cabe ou não, antes ou depois, para alcançar, portanto, as pessoas que estão cumprindo, portanto, aí a sua pena. A pergunta é simples. Que exame é esse exame criminológico, para que o nosso público realmente possa entender? Esse tipo de exame que está na lei já existia no arcabouço jurídico nosso ou ele saiu e depois voltou? Como é que é essa questão, doutor Bruno? É justamente que eu principiaria por esse ponto, justamente, para que a gente traçasse um histórico, né, do exame criminológico, porque nós estamos aqui, pelo menos nesse julgamento do STF, tratando de direito intertemporal, né? Então, para que a gente consiga aferir se ele deve ou não, se essa é uma previsão que deve ou não retroagir, é importante que a gente observe os marcos, né, do exame criminológico, que não é uma novidade no sistema. Né? Nós já tivemos lá atrás, eu ainda não atuava, porém fiz, né, o meu dever de casa e me inteirei do assunto. Nós tivemos lá atrás já a previsão do criminológico como uma condição para a progressão de regime, porém não em todos os casos. Se relegava desde lá atrás, se vocês, não sei se o David chegou a dar uma olhada, se o colega chegou a dar uma olhada, o Ricardo, mas lá se previa como uma faculdade, né? Então, na redação originária da Lei de Execuções Penais, esse criminológico como condição para a progressão do regime era previsto, sim, como uma possibilidade, mas apenas isso, como uma possibilidade que seria aferida ou não pelo juiz no caso concreto. Essa previsão, ela perdurou até o ano de 2003. Né? Eu até marquei aqui o número da lei, porque é tanta lei que a gente acaba esquecendo. Com a Lei 10.792 de 2003, essa previsão caiu por terra. Então, houve uma modificação na redação do artigo 112 da LEP, que prevê a progressão de regime, que trata da progressão de regime. Então, suprimiu-se essa previsão do criminológico enquanto etapa para a progressão de regime. Essa situação perdurou até tempo recente, com a edição da Lei 14.843, agora de 2024, quando essa condicionante para a progressão de regime voltou a integrar o nosso ordenamento jurídico. Então, a preocupação que se tem agora, pelo menos nesse momento inicial, e depois a gente pode até dar uma pincelada em outras repercussões, sim, inclusive para casos futuros, né? Se essa previsão retroagiria, né? Então, essa é que é a preocupação. Por quê? Ela acaba se constituindo em um novo óbice, por assim dizer, a progressão de regime. Então, é um requisito a mais. É um requisito a mais que se coloca entre a situação daquele que está encarcerado em regime fechado e que se pretende passar ao semiaberto. Da mesma forma, daquele que está no semiaberto e que pretende avançar para o fechado. É um requisito, é um novo requisito. Portanto, é por isso que, e desde logo, eu já trago a minha posição a respeito dessa questão eminentemente jurídica, né, da eficácia retroativa, no sentido de que estamos diante de uma inovação material no direito penal, e não meramente procedimental, não meramente processual. Porque se trata, sim, de um novo requisito para avançar no cumprimento da pena. Né? E o que e agora falando do ponto de vista da cabeça do juiz, sim, e não daquilo do influxo que o Ricardo certamente vai trazer para a gente com grande riqueza. Pois é. Mas o que é que a gente vê, o que é que o juiz espera encontrar no exame criminológico? Ele espera que profissionais habilitados façam, a partir de uma entrevista com o preso, de um contato mais demorado, que o juiz não consegue ter e nem tem capacidade técnica, né, para conduzir uma entrevista como essa, ou aferir esses aspectos da vida da pessoa. Então, a gente espera que esses profissionais tenham um contato
mais detido, mais vagaroso e consiga depreender daquela pessoa que está passando pelo exame aspectos da vida, acontecimentos passados, algum prognóstico e, principalmente, sugestões a respeito do que pode ser feito dentro do caráter ressocializador da pena para que aquela pessoa consiga, de fato, se aprimorar. Né? Então, já fugindo um pouco aqui da questão da punição, para não ter um embate com o Ricardo, até porque não é esse, né, o objeto principal do nosso debate, se a punição ela é o caminho mais adequado ou não, mas certamente, pela teoria da pena, há essa preocupação ressocializadora. Então, o criminológico ele se posiciona justamente nessa seara, no aspecto subjetivo, para que a gente, a partir daquilo que foi analisado, que foi estudado, que foi aferido por profissionais habilitados, para que a gente possa extrair, então, sugestões e recomendações a serem aplicadas durante o cumprimento da pena, para que ele consiga, para que aquele indivíduo consiga uma reinserção mais positiva, de fato, na sociedade e se afaste, tanto quanto possível, da possibilidade de reincidência. Diante de que coloca o Dr. Bruno, o Dr. David, quer dizer, quando se busca, portanto, esse exame criminológico, quer dizer, a pessoa que está sendo ali avaliada, se avalia a permanência dela ali cumprindo pena ou o passado dela de alguma forma, o seu comportamento fora da cadeia também se leva em conta? Perfeita pergunta, Walter. A gente pensando no exame criminológico como um instituto da execução penal, a gente tem que enxergá-lo sob duas óticas. Um exame criminológico individualizador de pena, que é o exame criminológico classificatório, que já está previsto na Lei de Execução Penal, e o exame criminológico para fins de progressão de regime. A discussão perante o STF é uma discussão com relação ao exame criminológico para fins de progressão. Então, ela vai avaliar, principalmente, todo o aspecto durante o cumprimento da pena. O outro exame criminológico, que está lá no artigo 8º da LEP, que tem um aspecto individualizador, ele avalia do período anterior ao ingresso no cárcere até a data da realização do exame. Então, ele tem duas visões do exame criminológico. Olhar para trás da vida da pessoa que acabou sendo encarcerada e olhar o período de cumprimento de pena para entender como vai ser dali para frente. Antecipo que, assim como o Dr. Bruno, eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de exame criminológico, porque é um tipo de avaliação que não é prática, que é extremamente onerosa ao Estado, que não possui efeito comprovado e que, na prática, ela se torna verdadeiro obstáculo para a progressão de regime. Então, a intenção da lei é boa, mas se você não consegue colocar aquilo de uma forma que se torne eficaz, de uma forma que possa servir materialmente como suporte para o magistrado, se torna uma utopia jurídica. Então, você vai vivendo a execução penal e você não vai enxergando efeito prático. Então, qual que é o dado que existe hoje que mostra que o exame criminológico foi eficaz para afastar a reincidência delitiva? Qual que é a estatística que se chega, né, que se apresenta como dado qualificado para trazer esse resultado? Para justificar hoje que o exame criminológico é necessário até para a progressão de regime? Não existe. Não existe esse dado. Então, uma crítica que a gente faz é principalmente no sentido de que esse exame ele é realmente necessário. Quais são outras alternativas que podem servir como um subsídio verdadeiro para o juízo de execução penal permitir ou não uma progressão de regime? Então, a crítica maior é essa. E eu chego no Dr. Vasques, ou seja, temos, portanto, a lei, de alguma forma, traz aí a necessidade, a obrigatoriedade desse exame criminológico, mas já temos também aqui vozes que são contrárias, portanto, aí, a esse tipo de exame. O que diz a psicologia? Olha, a psicologia é uma profissão regulamentada por lei. Faz parte da nossa prática a avaliação psicológica. A avaliação psicológica ela é feita com instrumentos técnicos, científicos, pode ser utilizada em diferentes contextos, inclusive no âmbito jurídico.
inclusive o sistema prisional foi um dos primeiros concursos públicos que citaram o psicólogo aqui, que colocam o psicólogo dentro daquilo que é a máquina pública. E os instrumentos psicológicos, eles podem ser utilizados de forma ética, de forma que tenha algum tipo de responsabilidade social. É claro que a psicologia ela está totalmente lá da progressão, como sistema de ressocialização. E a avaliação psicológica, no sentido que está sendo pensada nesse contexto, ela, na prática, pode se tornar um impedimento para a progressão. Algo que já gera diversas críticas no nosso meio, no meu meio, na nossa prática. Que desde o início da psicologia jurídica, com a entrada do psicólogo, a gente questiona nosso papel dentro desse sistema todo, em que vamos ser mais um agente que vai travar essa progressão, essa reeducação, ou não. Obviamente, é possível fazer uma avaliação psicológica que tenha um resultado positivo, como eu escutei o Bruno aqui colocando, algo que pode individualizar o olhar do juiz nesse sujeito, mas também pode ser um elemento que vai atrasar. Na prática, a gente não vou nem entrar na questão de estrutura. Como é que a gente vai fazer uma avaliação psicológica de qualidade, sem tempo, sem instrumentos, sem espaço adequado? Então, eu já também vou colocar aqui minha posição, do jeito que está sendo colocado, não um jeito interessante. Há algo que a psicologia pode contribuir? Sim, mas aí tem que ter uma regulamentação e isso não se faz de forma tão rápida. Doutor Bruno, para o senhor, né? O senhor ouviu a resposta do doutor David, como também do doutor Vasquez. O que o senhor tira dessas duas posições? Eu retomo só um pouquinho para não desdizer o David, mas só para fazer um ajuste, um esclarecimento. Não é que eu seja contra o criminológico. Eu acho que ele é um instrumento valioso, que não deve ser exigido de maneira retroativa, mas que ele tem o seu valor. Mas não, talvez o que o legislador pense do criminológico, talvez o que ele espere do criminológico é um dom mediúnico, é um dom de predição. Olha, esse indivíduo vai ou não voltar a delinquir. Essa é a resposta que eu acho que que o legislador espera que venha expressa ali no criminológico, e ninguém é capaz de dizer isso. Eu acho que nem o mais esperto, o mais especialista dos psicólogos tem esse poder, de prever o futuro. Ninguém o tem. Então, eu sou sim favorável ao exame, porém com ressalvas e, porém, ainda atrelando as situações de excepcionalidade. Não como fez o legislador hoje. Então, já saindo do campo um pouco da eficácia retroativa, que eu acho que todos nós aqui estamos de acordo, que não tem essa eficácia retroativa, e aqui eu me valho mais também da posição do David, e não me trate por doutor, por favor, estamos aqui num ambiente de colegas. Ela não tem uma eficácia retroativa, então tratando do ponto de vista jurídico eminentemente, e olhando agora, até a partir daquilo que o Ricardo disse, das condições para um bom exame, das exigências para que se trate de fato de um instrumento positivo, eu estou integralmente com ele. Quem é que vai fazer quem faz uma terapia na vida? Eu, por exemplo, faço o meu remedinho, minha dose de sanidade semanal. A gente sabe que para conseguir estar confortável, para compartilhar informações sensíveis, descer ao fundo da nossa alma, do nosso espírito, a gente busca um ambiente tranquilo, a gente busca um ambiente sossegado, privado, Então, essa preocupação do Ricardo é muito genuína. É muito genuína e é muito importante. Há até uma resolução agora do CNPCP, marquei o número também, a de número 36, que traz regras, que traz considerações a respeito de como realizar esse exame e prevê ainda
que ele deva ser acompanhado por advogado. Então a gente pensa em todo esse cenário, em todo esse arcabouço. Um local adequado, a necessidade de escolta para que o preso seja retirado da cela e encaminhado até aquele ambiente, para que aquele ambiente seja adequado, para que haja participação da defesa, como se prevê, para que a defesa possa, inclusive, lhe assegurar o direito ao silêncio e tudo mais, né, a pessoa que vai ser examinada. Isso tudo mostra para a gente que não é algo simples, né? E o legislador, por vezes, legisla sem pensar nas repercussões práticas daquilo que faz. E a posição, a colocação do Ricardo é extremamente rica nesse sentido. O que é que a gente precisa para viabilizar isso? Isso foi pensado lá atrás? Eu trago apenas um número curioso para a gente. Eu ainda hoje pesquisei para sabermos quantas progressões, quantas decisões de progressão nós tivemos agora no primeiro semestre de 2025. Foram 4.774 decisões de progressão de regime. Seja do fechado para o semiaberto, seja do semiaberto para o aberto. Repito, 4.774. Muito ou é pouco? É muito, porque pense você, o Centro de Observação, que é o órgão responsável pela realização do exame criminológico, ele é único. Há um Centro de Observação hoje no Distrito Federal para atender o sistema todo. Exigir, então, que todas essas progressões sejam precedidas de exame criminológico equivaleria a exigir a realização de 4.774 exames criminológicos no primeiro semestre desse ano. Para efeito de comparação, no ano de 2000, deixa eu só pegar o gráfico aqui que eu extraí uns dados dele, no ano de 2023, por exemplo, a VEP demandou a realização de 553 exames criminológicos no ano. Nesse mesmo ano, o sistema, com a estrutura que tem, com as condições que tem hoje para oferecer, realizou 451 em um ano. Então, quando você me faz essa pergunta extremamente pertinente, isso é muito? Basta a gente comparar 451 com quase 4.800, que seriam necessários em um semestre. Se a gente dobra isso, 9.600, me ajudem aí com a matemática, mas eu acho que seria isso em um ano. Então a gente está muito distante de alcançar esse... de termos condição mínima de fazer cumprir essa novidade legislativa. Entendo. Agora, doutor David, quando o senhor diz que não concorda com esse sistema, né, do qual nós estamos aqui abordando o exame criminológico para poder, de alguma forma, avaliar a progressão, portanto, de quem está cumprindo pena, o senhor teria uma contraproposta? Sim, com certeza. Quando o profissional do direito, seja o advogado, o magistrado, qualquer pessoa que atua na execução penal, ela começa a entender que o sistema prisional ele é um reflexo, ele é uma microsociedade da nossa sociedade maior. Então, as mazelas que estão no cárcere, elas são impulsionadas, elas são centralizadas de uma mazela maior da nossa sociedade. Então, você pensa o seguinte: eu tenho um déficit na saúde. Essa dor é intensificada no cárcere. Eu tenho um déficit no atendimento aqui, no próprio exame criminológico. Aqui eu acredito que o Bruno trouxe tanto o exame classificatório como o para fins de progressão de regime. Então é um dado que abrange os dois tipos de exame criminológico. Então, quanto que as pessoas conseguem um acesso à saúde aqui fora? Quanto que as pessoas conseguem uma individualização do tratamento psicológico? Quem procura de verdade? Sou um extremo adepto à terapia também. Terapia hoje é o bem do século. Em sociedade tão acelerada, a gente tem que aprender a desacelerar. Então, acredito que o tratamento psicológico da pessoa privada de liberdade ele é necessário. Só que é um viés impossível de se alcançar por toda essa logística. Então, quando nós pensamos um exame criminológico para individualizar a conduta daquela pessoa ou para avaliar a progressão de regime dela, de onde ela veio?
qual que é a porcentagem dos crimes? São crimes mais patrimoniais? São crimes em contexto de violência doméstica? São crimes contra a vida? São crimes sexuais? Qual que é a relevância prática de uma pessoa estar encarcerada e eu querer avaliar como que está a vida dela dentro do cárcere? Se a título exemplificativo, a grande maioria de condenados por crimes sexuais não tem problema comportamental dentro do cárcere. Então, um exame criminológico para avaliar um aspecto comportamental dentro do cárcere, ele vai aparecer como se aquele réu não tivesse nenhum problema comportamental. Já é um problema. Outro aspecto, uma pessoa que foi condenada por crime patrimonial e durante o cumprimento da pena, a ela não é ofertada nenhuma oportunidade de trabalho concreto para ela se manter fora do cárcere, quando ela sair vai acontecer o que com ela? Então, o esforço para colocar o exame criminológico como uma condição, ele deveria ser direcionado para mais iniciativas de trabalho, mais iniciativas de estudo, assim como hoje aqui em Brasília tem sido intensificado muito a submissão aos exames de certificação de ensino fundamental e médio, uma série absurda de cursos de classificação e qualificação profissional, FUNAP, escritório social. Então Brasília já está nadando nessa outra direção. Brasília já está tornando o exame criminológico menos relevante, ele tem o seu valor no início do cumprimento de pena para fins de individualização. Exemplo, uma pessoa tem problema com o consumo de álcool desde o início da juventude. Então essa pessoa vai participar de algum grupo de conscientização sobre o consumo de bebida alcoólica. Mas ele também está caminhando para uma qualificação profissional, para um aumento do nível de escolaridade. Então já existem soluções, elas só não têm um investimento suficiente para atender toda a massa. Então talvez a solução para enfrentar um problema de criminalidade não esteja em colocar mais obstáculos, mais normas materiais, porque a lei de execução penal já é linda por si. Se ela for seguida, já é mais que suficiente. A opção mais adequada seja esse incentivo ao estudo, ao trabalho, a busca de tratamento e de saúde mental de uma forma que seja eficaz. Como que uma pessoa sai de uma cela, que nós sabemos que no Brasil todo, não é a realidade só de Brasília, está superlotada, ela sai para uma sala de atendimento abaixada com 2 policiais, com temor, porque ela não sabe para onde ela está indo, por questão de segurança ela não pode saber, e ela chega, já fica ali algemada, já fica naquela adrenalina. Como que ela vai se abrir? Como que o exame criminológico vai extrair algo dessa pessoa? E aí eu falo, porque na minha terapia a gente fala da teoria da fortaleza. Para você se abrir, você tem que ter a sua fortaleza psicológica. É só ali que você vai conseguir realmente acessar a psique da pessoa, né? Então, existem soluções. Brasília já está nadando nessa direção, já está caminhando nessa direção, só que é necessário um acréscimo de recursos para esse tipo de investimento. Entendo. Eu deixo agora com o Dr. Vasquez. Eu ia até pedir para o senhor, enfim, se expressar diante do que foi colocado tanto pelo Dr. Bruno como também pelo Dr. David. Mas como o Dr. David já antecipou a pergunta que eu faria, eu até agradeço. Ou seja, uma pessoa, os presídios no nosso país dão condições, portanto, a quem está cumprindo pena a chegar diante de uma avaliação, um exame criminológico e ter a devida tranquilidade para poder responder ali os questionamentos que lhe serão feitos, para que ele então seja avaliado se pode ou não ter, portanto, aí a progressão de regime? Olha, a avaliação psicológica é uma função exercida por um profissional. Então, ele pode trabalhar sob diversas condições. As condições vão limitar o que ele pode responder ou não. Até onde é que ele pode responder e o que ele pode apontar. Eu vou pegar 2 perguntas que apareceram aqui. Uma do Bruno, né? Que é se alguém pode responder, ter esse prognóstico para o futuro. Não há. Inclusive, é proibido o psicólogo ter essas taxações deterministas a respeito de, ele é perigoso, vai reincidir. Isso não existe, mas acontece. E não adianta o psicólogo dizer que foi o juiz que me perguntou. Ele vai ser responsabilizado se isso chegar, com certeza, no conselho. Já que a gente não consegue, não tem essa previsão nos nossos instrumentos.
A gente consegue falar sobre diversas características e subsidiar assim a decisão judicial. E aí, entendendo, eu já vou discordar, no sentido de que eu não acho nada bonita a lei de execução penal, pelo contrário, eu acho uma aberração tremenda. Mas ela... Só paralisando aqui um pouquinho, tá? E acontece, e voltando para o trabalho do psicólogo, é um trabalho técnico que pode sim resultar em um trabalho mais vago, um trabalho mais subjetivo, algo que com certeza vai impactar especialmente naqueles preços mais vulneráveis. Então, concordo plenamente, o exame criminológico não pode ser usado nesse sentido de impedir a progressão. Entretanto, tem sim algumas coisas que podem ser utilizadas de forma prática e, inclusive, úteis para os magistrados. Por exemplo? Por exemplo, a gente pensar num resultado que aponte qual que é a potencialidade desse sujeito num sistema de trabalho, num sistema de progressão, apontar se ele tem condições de passar por algum sistema educativo ou não, quais são o nível de escolaridade, inclusive, é algo que podemos ver se essa escolaridade condiz com a inteligência que ele apresenta nos nossos testes, sabendo que a gente tem limitações. E o psicólogo tem que reconhecer essas limitações e não responder qualquer pergunta, porque aqui a gente tem um Bruno que já tem outra coisa, mas se a pergunta dele vem direta, vai ter psicólogo que vai responder. Só fazendo... Fica à vontade, doutor. Quando eu disse dessa expectativa do legislador, veja como ficou a redação, por exemplo, do artigo 114, inciso 2º da LEP. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 2º, apresentar pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Ou seja, use aí sua bola de cristal e diga, olha, ele vai conseguir se ajustar, ele não tem mais periculosidade, ou a periculosidade é baixa. É muito difícil de chegar a essa conclusão, né? E de que isso seja, de fato, uma condicionante relevante para fins de progressão de regime. A gente afere, claro, é importante, né, aferir, na medida do possível, aspectos comportamentais desses exames. A partir desses exames, a gente adota providências práticas, então participação em grupos. O ideal seria que fossem atendimentos individualizados com o psicólogo. Mas a gente parte ali para atendimentos em grupos, para reprimir comportamentos violentos, para desenvolvimento da sexualidade saudável. Eu mesmo participei, por um bom tempo, do último encontro desses grupos, né, em que os psicólogos tratavam do aspecto da psicologia, do aspecto comportamental, de fatores de risco, fatores de proteção. Tomara que eu não esteja me envergonhando essa altura aqui diante do Ricardo, mas trabalhava muito isso, né? Os fatores que podem favorecer esse comportamento violento, esse comportamento indesejável. A que fatores você pode recorrer para que eles não se façam mais presentes, né? Ou para minorar as possibilidades de que você ceda a esse tipo de comportamento e tudo mais. Então, sem dúvida, é uma providência rica, que eu não digo que vai eliminar, porque, né, os índices de reincidência falam por si. Embora a gente não tenha um dado objetivo, como disse o David, de quantos voltam a delinquir, o fato é que muitos voltam, né? Eu estou na execução já agora há 11 anos e 3 meses só em execução penal. Então, fazendo todo dia o que o Ricardo abomina, de novo aqui no nosso tom descontraído, claro, e eu entendi completamente. Mas eu estou já há 11 anos e isso acaba deixando o Ricardo com a sua dose de razão, porque muitos voltam. O índice de reincidência, lamentavelmente, é muito elevado. Mas esse tipo de iniciativa, né, então, que começa ali com o criminológico e que deságua nessas providências práticas, me deixaram muito felizes. Assim, é um dos pontos da execução que mais me atraiu e que mais me mostrou assim, que o meu trabalho não era
necessariamente em vão, porque muitas vezes essa sensação vem, né, pelos índices de reincidência, pelo elevado grau de violência da sociedade como um todo e tudo mais, o que pode mostrar que não estamos no caminho correto, sem dúvida alguma. Mas esse meio envolvendo o criminológico é o que me deu, em certa medida, alguma esperança, né? Então, é sim muito positivo. E puxando um pouco do que o David falou, isso é muito curioso, de fato, do criminológico, e puxando de volta para essa previsão legal que eu acabei de ler para a gente, essa predição do psicólogo é muito difícil, porque, curiosamente, como você bem pontuou, e isso tem muita razão de ser. E aí acho que até o Ricardo pode dizer para a gente se há algum fundo científico nessa constatação. Mas o que a gente observa é que, de fato, aqueles indivíduos que foram lá atrás condenados por crimes bárbaros, por crimes mais graves, né, então crimes contra a dignidade sexual, crimes de homicídio bem violentos, curiosamente, eles apresentam um histórico disciplinar, claro que há suas exceções, mas, em geral, eles têm um comportamento disciplinar no sistema invejável. Quase exemplar. Quase exemplar, exatamente. Então, sobretudo em crime sexual. Criminoso sexual dificilmente tem intercorrência disciplinar. Claro que tem, não digo que não tenha. Mas é um dado muito curioso que você, assim, para o qual você chamou a atenção de maneira muito apropriada. O que, de novo, né, mostra que essa previsão legislativa de criminológico para avançar talvez não seja assim tão valiosa. Antes de voltar para o doutor Vasques, doutor David, eu percebo que o senhor quer realmente fazer algumas colocações sobre o que está sendo dito aqui pelo doutor Bruno. Eu fico feliz em ter esse tipo de conclusão, porque existem casos em que réus com 7 anos de pena cumprida não tem uma falta. E eu não sei vocês, mas em 7 anos eu já tive uma infração de trânsito. Então, assim, uma pessoa chegar a ter um comportamento papal, porque eu acredito que chega nesse nível de disciplina. Eu estou falando de pessoas que convivem com estranhos, que nunca viram, numa cela pequena, sem nenhum tipo de tecnologia ou fuga. Sob constante vigilância. Sob constante vigilância. Como que essas pessoas não se estressam a ponto de gerar algum tipo de infração disciplinar? Então, assim, o exame criminológico, ele surte qual o efeito prático hoje? Né? Quando a gente olha para esse exame, tanto o operador do direito como da psicologia, qual que é o resultado que está sendo alcançado? Eu enxergo muito mais resultado, e eu falo pelos atendimentos com os próprios clientes, né, na advocacia, eu enxergo muito mais a felicidade dos clientes com uma classificação para trabalho, com o estudo, do que quando eles falam, finalmente fui a um psicólogo, finalmente ouviram a minha história, souberam do meu passado, souberam por que eu cheguei aqui e vão me ajudar a ser diferente. Essas pessoas, elas não sentem esse acolhimento, porque, ao que tudo indica, o exame criminológico, talvez ele esteja travestido de uma armadilha para a pessoa. Já chegou-se ao ponto de um cliente chegar e falar: doutor, acho que eu não passei no exame criminológico. Mas o exame não tem aprovação ou reprovação. Não é isso. E ele fica temeroso, e ele começa a achar que ele não vai ter benefício. Então eu acredito que, talvez, também pela falta de conhecimento das pessoas que estão cumprindo pena sobre a realização desse exame, eles ficam temerosos. E pessoa temerosa não vai falar o que precisa falar. Esse exame, ele acaba... ele tem uma intenção boa, a gente pode pensar que o exame tem uma intenção boa, mas estruturalmente ele não dá conta. A gente viu aí que foram 20 vezes, 1/20 de exames foi feito perto da realidade que seria necessária caso essa lei fosse seguida no DF. Então, foram feitos 470 exames num universo de 9 mil exames anuais que seriam necessários. Então, é 1/20 se a gente colocasse isso em números. Não existe estrutura suficiente, nós temos um centro de observação criminológica que dificilmente comportaria tantos exames, né? E
os números, né, eles falam por si. No próprio site do Departamento Penitenciário Nacional existem alguns dados das pessoas privadas de liberdade, qual que é o custo mensal delas. Uma pessoa presa em Brasília, e eu trouxe esse dado, ela custa mensalmente para o DF R$ 2.871. Imagine se essa pessoa tivesse um mês de benefício atrasado. Vamos supor que desses 472 exames que foram feitos no ano passado, 7.000 que ficaram faltando não seriam feitos. Esses 7.000 exames em um mês dessas pessoas mantidas no cárcere, eles gerariam uma despesa para o Estado de 21 milhões de reais. Quem pagaria essa conta? Para onde esse recurso poderia ser destinado para ser mais eficaz para a execução penal? A execução penal ela precisa de investimentos. A estrutura prisional, a equipe de polícia penal, a equipe administrativa, o fortalecimento dos juízos de execução penal, eles precisam de investimento. Então, se existe um recurso de 21 milhões para sustentar a exigência dessa lei mensalmente, que esse recurso seja destinado de forma inteligente para os outros campos da execução penal. Doutor Vasquez, quer dizer, pelo que foi dito, quer dizer, e prestei muito aqui a atenção, naquele que está cumprindo pena, mas que lá dentro, uma linguagem bem simples, é uma pessoa boazinha, educada, aquela pessoa que de alguma forma ela é atenciosa, chama a atenção das demais pessoas pelo seu grau de educação. Quer dizer, como foi dito aqui, né? Mas de repente é aquela pessoa que quando ganha liberdade barbariza fora da cadeia. É onde eu pergunto ao senhor, a psicologia consegue captar o bonzinho por dentro? Alguma coisa nesse sentido? Sem problema nenhum. A gente é algo já muito conhecido, inclusive, na psicologia. O David e o Bruno trazem algo que o Skinner, eu tenho que ajeitar em meio jurídico, o Skinner é o pai do comportamentalismo, né? É uma grande força da psicologia. Ele já indicava, a punição não ensina nada. A punição você não aprende nada com a punição. A punição evita que o comportamento aconteça. Então, é óbvio, quando o cara está sendo punido, ele não vai se manifestar criminalmente. Agora, se essa punição, ele não aprendeu nada, vai voltar a se comportar. Isso é algo que ele já indicava. A gente aprende por meio do reforço positivo, da estimulação. Pô, fantástica a tua colocação, David, no sentido de a gente reforçar como inserir uma pessoa no sistema de trabalho. Porque a gente sabe, enquanto você estiver punindo, o comportamento criminoso cessa. Essa é a grande vantagem da punição, que é rápida, eficiente, barata e evita comportamento criminoso. Então é óbvio, o cara está preso, não vai ficar lá metendo a faca em ninguém, coisa metendo a faca em ninguém é um jeito tosco de falar, mas eu estou falando, não vai se comportar com aquilo que vai ser mais punido ainda. A punição é isso, é um instrumento para cessar o comportamento. Acaba com o comportamento indesejável. Então, na prisão, obviamente, ele não vai se comportar. E o Skinner também tem muito para nos apontar a respeito de como reeducar, como trabalhar alguém por meio de outras formas de aprendizado, de instrumentos de aprendizado que não sejam punitivos, que envolvem a ressocialização, claro, o sistema todo, que é muito enfraquecido, muito precário, por aí vai. Doutor Bruno, no exame criminológico, afinal, é para proteger o preso para que ele, ganhando a liberdade, vamos imaginar assim, numa apronte lá fora e volte com uma outra pena, ou seja, vamos proteger esse aqui. Ou é para proteger a sociedade deste preso que, de alguma forma, solto, ele, sem passar pelo exame, e o exame, vamos colocar assim, garante realmente que ele, de alguma forma, vai comportar fora da cadeia? Afinal de contas, o exame criminológico é para proteger quem está cumprindo pena ou para proteger a sociedade? Ele foi pensado, sem dúvida alguma, para proteger a sociedade. Sem dúvida alguma. Pensando zero no indivíduo que está cumprindo pena. A partir dessa inovação legislativa, a preocupação exclusiva é com a sociedade. Se a gente observa a própria razão de ser dessa lei,
que trouxe essa inovação, ela veio permeada também por outras supressões de direito dos presos. A principal delas, que a gente sabe, foi a supressão das saídas temporárias. Né? Então, o incremento de monitoração eletrônica, a supressão das saídas temporárias e tudo mais. Então, pelo só contexto, a gente já consegue perceber claramente que foi um intuito de proteger a sociedade e um intuito, então, falando aqui num ambiente apenas de troca de ideias, mas assim, para atender como ocorre na grande maioria das inovações legislativas penais no país, para atender aos anseios da sociedade, aos reclamos da sociedade, que nem sempre se justificam. Por exemplo, o fim das saídas temporárias. Né? Alguns lugares mencionam até indevidamente saidinha, que não se confunde com as saídas temporárias, mas acabou se empregando o mesmo termo para as duas situações. Né? Mas o fim da saída temporária porque os presos, uma vez liberados para visita à família, para desempenho de atividades de retorno paulatino ao convívio social, barbarizavam, né? Não voltavam e tudo mais. O índice de não retorno no DF das saídas temporárias, ou seja, de fuga, era inferior a 1% de regra. De todos os que eram liberados, menos de 1% não voltava. É um índice fantástico. É um índice fantástico. E ainda assim se puniu, ou buscou-se punir os outros 99%. Atendendo sempre a esses anseios da sociedade por soluções fáceis. Né? Então, aquilo que o Ricardo fala é uma das finalidades da pena. Então, a gente tem a teoria da pena, que tem a finalidade ressocializadora e a finalidade punitiva. E uma das ideias da finalidade punitiva, porém ela sozinha não resolve nada, é justamente essa. Olha, você praticou um mal, então, pelo menos por determinado período, você vai ficar em condições com a liberdade restrita para que esse mal não se repita. Então, sim, e isso é escancarado. A ideia da teoria da pena é essa. Vou afastar esse indivíduo da sociedade para quê? Pelo menos diante desse período, ele não possa, e não que ele não queira, mas que ele não possa fazer mal a ninguém. Então, você vai ficar um tempo encarcerado. Porém, essa finalidade sozinha não faz nada, porque essa pessoa vai voltar, né? Ela vai voltar. Então, essa lei, de maneira geral, ela me parece que não foi uma boa novidade. E se aumentar, eu estou falando em 1%, né, do pessoal que, de alguma forma, não voltava, em um percentual fantástico. Suponhamos agora, com o advento agora do exame criminológico, passa, portanto, a valer. Um ano depois faz-se uma avaliação e o número de pessoas que não volta passa de 1%. Quer dizer, caberia uma outra discussão, porque quando não tinha, o pessoal voltava, ou seja, tinha a sua saída, mas retornava. E com o exame criminológico, para que meça, portanto, a capacidade daquela pessoa, se ela vai realmente voltar ou se não vai voltar, mas esse número aumenta, esse percentual aumenta. E aí, como é que fica o debate? Aí a gente pode, eventualmente, modificar os critérios empregados na análise para a gente saber quem pode sair e quem não pode, quem vai sair e quem não vai. Por quê? Esse benefício não é automático. Ele é analisado caso a caso. Né? Então, a gente pode, eventualmente, recrudescer aqui ou acolá as hipóteses, as possibilidades. Agora, extirpar do ordenamento, como foi feito, foi uma perda gigantesca de uma possibilidade de reintegração paulatina. Porque a lei de execuções penais, ela trabalha essencialmente com essa progressão, com essa ideia de cumprimento progressivo da pena. Então a pessoa começa eventualmente lá no regime fechado, passa ao semiaberto, fica um tempo lá, vai sendo avaliada, preencher um requisito temporal, sai de quando em vez para saídas temporárias. Fez besteira? Volta, regride de regime. Quando a gente suprime essa possibilidade de sair, ou de saída, com uma atenção, com uma lupa maior, porque essa lupa existe. Né? O indivíduo ele vai para casa, mas ele não fica em casa despreocupado. Não, a polícia passa lá. Se ele tem que estar em casa às 10 horas, por vezes 10:01. E aí vem o pedido do doutor David, né? Do David lá, olha, mas era só 10:01, tá? Mas 10:01 não são 10 horas. Então, só para mostrar que há um rigor, entende? Não fica solto.
E se você me permite também, só um esclarecimento, quando o Pois não. David disse assim, né? Se essa lei fosse aplicada no Distrito Federal, e aí eu preciso explicar, né, para os ouvintes e também para o Ricardo e para você, Walter, o seguinte. Lá atrás, quando veio essa novidade, o que é que nós dissemos? Nós proferimos uma decisão na Vara de Execuções Penais, a colega Leila Cury, né, minha amiga, depois de 11 anos de trabalho junto, eu não digo nem que é colega de profissão, é amiga do peito, né, uma pessoa porque eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho reto, pelo trabalho constante. Ela é incansável, ela respira sistema carcerário, ela vive pelo sistema, ela vive para aquilo ali. Né? Então, assim, é uma pessoa a quem eu admiro profundamente. Então, ela, e eu aproveito então a oportunidade só para fazer esse Fique à registro, né? E deixar um beijo para minha amadinha, que é assim que eu a chamo, certamente ela está ouvindo a gente. Então, ela, eu e um colega juiz auxiliar, então eu sou juiz auxiliar da Vara de Execuções Penais, né? Não sou juiz titular. Nós três proferimos lá atrás, já que veio essa novidade legislativa, uma decisão reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade dessa lei, por entendermos que ela violava a individualização da pena, o princípio da individualização da pena, que, claro, tem assento constitucional. Então é por isso que a gente não vem aplicando essa lei, inclusive para fatos posteriores. Então, assim, eu amaria se o STF já avançasse na decisão né, do tema que foi posto a debate, para tratarmos, inclusive, de fatos posteriores. Eu acredito muito fortemente, posso estar muito enganado, que os ministros vão acabar concluindo pela irretroatividade. Né, porque me parece que é seguro a gente dizer que é uma norma de direito material. Pode ser que eu esteja equivocado na minha predição, já que estamos falando de predição, né, na minha previsão. Mas eu acho que deve caminhar nesse sentido, até porque o STJ, não que isso determine a posição que o STF vai seguir, mas lá vem sendo bem pacífica, né, essa orientação no sentido da irretroatividade, tanto da exigência do criminológico, quanto da supressão das saídas temporárias. Então, eu imagino que eles vão caminhar mais ou menos por esse sentido. Porém, a gente foi um pouco além. Por quê? E esses dados objetivos que eu mencionei ainda há pouco, evidenciam isso, me parece que com uma clareza incontornável. Quando a gente exige o criminológico para todo mundo, ou se a gente exigir o criminológico para todo mundo indistintamente, a gente não vai exigir para ninguém. Por quê? Não vai haver tempo hábil para fazer. Ainda que haja, para um psicólogo poder desenvolver um bom trabalho e um trabalho valoroso que desenvolve, precisa de tempo, né? É um tempo grande para que disso advenha de fato um resultado prático positivo. Então, se a gente coloca todos esses fatores e exige de todo mundo uma coisa irreal, uma coisa inexequível, pelo menos a partir da realidade que a gente vive hoje, equivaleria a não exigir de ninguém. Por quê? Eu posso, eventualmente, ter ali um condenado por furto, que vai ter o seu criminológico realizado, porém, um criminológico que não vai ser muito valoroso para, mesmo o criminológico inicial, né, para orientar a execução da pena dele, e, paralelamente, como ele foi prestigiado na realização do exame, um condenado, por exemplo, por estupro de vulnerável, que, né, reclamaria ali uma atenção maior, que poderia, a partir do criminológico, receber um tratamento de fato mais condizente com a realidade dele, ele acabaria sem o exame. E aí, sem o exame, eu não posso deixar de progredir esse indivíduo condenado por estupro de vulnerável, porque não foi ele que deu causa à demora na realização do exame. Foi o Estado. Se o Estado não se desincumbiu daquilo que ele mesmo exige, eu não posso punir a pessoa que já faz, pelo menos do ponto de vista dos outros requisitos, jus àquele benefício. Bom, como eu já estou quase fechando aqui a primeira hora, o tempo voa aqui, eu tenho 4 minutos, vou deixar 2 minutos para o Dr. David, mais 2 aqui para o Dr. Vasquez,
para que o senhor, de alguma forma, coloque aquilo que o senhor acha interessante, porque várias pontas ficaram, né, com as colocações, pontas importantes, né, para a gente continuar, portanto, com o debate. Mas eu faculto para o senhor, olha, eu dizendo, eu faculto para o senhor, né, você ficar à vontade aí para fechar nesses 2 minutos, o que o senhor entende ser importante? Eu creio que eu não vou gastar nem esse tempo todo. Eu vou sequestrar uma das falas do Bruno sobre o índice de evasão nas saídas temporárias. A Secretaria de Administração Prisional aqui do DF, ela chegou nessa estatística de 1%. Só que ela foi além desse número. Ela faz um estudo para ver se as pessoas que se evadiram tiveram registros de ocorrências policiais. E esse número chega a 0,1%. Então, o índice de evasão 1%, o índice de reincidência criminal 0,1%. E o objetivo do debate é justamente surgirem várias pontas para que toda a execução penal fique ramificada nesses questionamentos. E eu trago, né, além desse, dentro desse contexto todo. Se a pessoa está no regime intermediário de cumprimento de pena, ela já sai todos os dias para trabalhar. Ela já convive em sociedade. Como você vai condicionar um benefício de uma progressão para um regime mais amplo se ela já está todo dia com você? Então essa é a minha questão que eu acho que fica para os apenados do regime semiaberto especificamente. Doutor Vassi, em 2 minutos, quer dizer, evidentemente, pelo que eu estou entendendo, esse exame criminológico será feito por psicólogo. No país, existe número suficiente de psicólogos para atender a demanda? E outra, o Estado se preocupa em fazer concurso para ter esses profissionais, portanto, à disposição dessas prestações de serviço? Ok, eu acho que a gente também pode ter uma contribuição nos nossos colegas psiquiatras e nos colegas do serviço social. E se há psicólogos, bom, seria ótimo se a gente abrisse um campo para contratação de, inclusive, terceirizados, né? Porque eu acho que concurso público não vai dar certo. Mas eu vou querer pegar outro ponto nesses meus 2 minutinhos, que é quanto à pergunta, Walter. Você perguntou para o Bruno se essa lei ela defende a sociedade ou defende o condenado, né? Bom, olha, com certeza. Aí entra num campo que nos interessa muito como conselho, que é o campo político. É uma lei claramente de forças retrógradas, de forças que pensam o sistema com uma visão antiquada já, uma visão passada de punitivista e que tenta proteger a sociedade. Ótimo, nada contra proteger a sociedade, mas tudo contra utilizar a psicologia como uma criminalização secundária. Aí trazendo um autor das águas de vocês, Zaffaroni, né? A ideia de que não podemos permitir isso, que a psicologia entre nesse pensamento dessa política pública de criminalização pós-condenação. Ou seja, a sociedade não convém aumentar os muros da casa, mas a psicologia, de alguma forma, pode, de alguma maneira, ali avaliar quem pode ser e quem pode ficar preso. Contribuir aquilo que você colocou, nesse novo desafio para o condenado, né? Tá bem. Eu peço licença aos senhores, nós vamos para o intervalo, que é rápido, mas voltamos em instantes. São 15h59. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Vamos apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são agora 16 horas mais 4 minutos. Estamos voltando e já entrando na segunda parte aqui do nosso debate. O assunto hoje que nós estamos abordando com os nossos convidados está relacionado aqui com o Supremo, que vai decidir se a obrigatoriedade do exame criminológico para autorizar a progressão de regime prisional se aplica a condenado por crime cometido antes da entrada em vigor dessa exigência. Conosco estão o meritíssimo doutor Bruno Macacari, ele que é juiz da Vara de Execuções Penais aqui do Tribunal de Justiça do nosso Distrito Federal e Territórios.
Também conosco o Dr. Ricardo Vasquez, ele que é conselheiro regional de psicologia do DF, membro da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia, professor universitário, e também conosco o Dr. David Teles, que é advogado, especialista em execução penal, presidente do Conselho da Comunidade de Execução Penal do DF, integrante do Conselho Penitenciário e membro do Comitê Distrital de Políticas Penais do Distrito Federal. Eu volto com o senhor, doutor David. Quer dizer, esse novo artigo dentro dessa lei, né, que trata, portanto, da exigência do exame criminológico para a progressão de regime. Quer dizer, melhora no aspecto dos direitos humanos ou piora? Qual é o ponto de vista do senhor? Eu acho que a resposta certa para isso é ele aniquila um direito humano. Eu trago, eu acho que é importante, às vezes a gente fala tanto da lei, mas a gente não menciona o artigo, né? Então, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, ele trouxe sobre o sistema progressivo que em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão se ostentar a boa conduta, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico. Ele colocou como que o exame criminológico é obrigatório em todos os casos. O Bruno trouxe a dificuldade de trazer o exame criminológico para todos os casos, e ao mesmo tempo, essa inovação legislativa, ela tira do próprio julgador a autonomia de decidir qual critério ele vai utilizar para saber se aquela pessoa está ou não apta ao retorno ao convívio social. Então, eu entendo a separação de poderes, eu entendo a autonomia do legislativo, eu entendo a autonomia do executivo, os impactos que existem nisso, mas a intenção dessa lei é não permitir que o próprio judiciário faça uma avaliação subjetiva. O DF, por exemplo, como o próprio Bruno trouxe, ele tem os grupos psicoterápicos para controle, para orientação, para autocontrole da pessoa, para conscientização sobre o uso de drogas e outros entorpecentes, o próprio álcool. Então, o próprio Estado do Distrito Federal, ele já traz mecanismos onde o julgador, em alinhamento com o próprio Poder Executivo, estabeleceu algumas medidas adequadas. Agora, eu coloquei uma regra nova, materialmente prejudicial, tirando do magistrado qualquer autonomia de falar se vai ou não submeter um réu a um exame criminológico, sem medir qualquer consequência dessa medida. Então, nós estamos caminhando para uma tentativa de amarra do próprio julgamento do caso. A execução penal, ela se finda, muitas vezes no título executivo penal, que é a sentença condenatória, na visão de quem não enxerga a execução penal. Porque a pessoa responde a todo um processo por 1, 2 anos, recursos, depois ela tem uma pena de 20 anos para ser acompanhada e monitorada. E ao juízo da execução penal, de cada comarca, de cada estado, de cada localidade, cabe a adequação daquela pena, daquele cumprimento de pena, ao caso concreto. Existem localidades que o regime semiaberto já é substituído por prisão domiciliar. Existem localidades que há uma harmonização de regime com o monitoramento eletrônico. Então, o juízo tem essa autonomia. E a visão, na minha análise como advogado, é tolher o poder do magistrado em decidir qual critério ele vai utilizar para avaliar o requisito subjetivo. Afinal, o órgão julgador se concretiza na pessoa do magistrado. É a ele quem deve ser dado todos os instrumentos, mas ele que vai decidir se usa ou não um instrumento. Assim como um médico numa cirurgia que tem toda aquela aparelhagem e bisturis e furadeiras e aquilo tudo, ele vai ou não usar aquilo que lhe convier. Então, eu acredito que essa inovação legislativa ela está aniquilando um poder do magistrado e, por tabela, impedindo um direito das pessoas em cumprimento de pena. Gostaria de também encaminhar essa mesma pergunta para o senhor, doutor Vasquez, justamente aí essa questão. Muito bem. Ele traz, o David, ele traz essa ideia de que não contribui, se foi o que eu entendi, não contribui para a ressocialização. E você trouxe também um número, eu agradeço, tá? Vocês dois fizeram o dever de casa e trouxeram alguns números que são muito interessantes.
Você trouxe esse número das pessoas que saem e não voltam, né? Falam para sair e não voltam. É um número insignificante. Estatisticamente, insignificante. Mas é um número que aparece muito na mídia. Quando acontece, né? Então, é algo que... E aí eu vou voltar também, que eu não queria retomar no final também, a ideia da política envolvida nisso. A ideia de se valorizar a retenção do indivíduo, impedindo ele, por exemplo, de ter isso que o David está trazendo, de ter essa experiência de trabalho, de ter essa experiência de convívio em casa, de ter essa experiência ressocializante. Porque se a gente vai ter um instrumento ressocializante, é por aí. E aqui eu também vou defender a posição dos psicólogos em que temos algo para contribuir, sim. Aí podemos ter feito errado algumas vezes, podemos ver erros, e para isso temos o conselho, né, que é para punir também aquele psicólogo que vá em contra dessa ideia, mas com certeza a gente tem um sistema que pode ser utilizado de forma positiva, e a progressão é a nossa ferramenta. Ela tá boa hoje em dia? Acho que aí o Bruno pode colocar que atualmente não funciona tão bem, né? Mas sim, aí eu trago o lugar que eu venho, Comissão de Avaliação Psicológica. A gente tem a CCAP, que é a Comissão do Conselho Federal. Tem que ter um diálogo para a gente construir também nossa legislação que norteia esses psicólogos, de como é que eles podem se posicionar dentro do judiciário. E não recebendo, porque vamos receber... Aqui a gente tem o Bruno, que já sei qual que é o tipo de juiz, como é que ele pensa, né? Ele já chegou colocando a sua posição. Mas com certeza a gente vai ter outras posições contrárias, outras posições que são extremamente... que se coloca com uma pressão muito forte para evitar que o condenado saia. E aí a gente vai ter toda aquilo que se fala, né, sobre a escola do crime. Vamos lá, vou passar para você, já falei demais. Doutor Bruno, é evidente que já foi colocado aqui que no exame criminológico, no conjunto, aí todo tem também a avaliação de quem dirige o presídio. Evidentemente tem o comando, né? Tem o diretor, os coordenadores, os chefes, enfim, tem toda uma cadeia que de alguma forma está ali cumprindo com a sua determinação. E evidentemente, nota 10 para todos eles que de alguma forma executam, portanto, ali o seu trabalho dentro da lei. Mas, infelizmente, também, como em toda corporação, tem também aquele segmento pequeno que, de alguma maneira, procura desvirtuar realmente a realidade do que tem que ser, e acontece. Agora, buscando, portanto, a avaliação nesse sentido aqui do exame criminológico, ou seja, evidentemente que às vezes tem alguém que cumpre pena, que é mais indisciplinado, né, que de alguma forma passa a ser mais observado, evidentemente que esse não vai passar. Mas tem aquele também que às vezes não é nada disso, mas às vezes também recebe nota 0. Quer dizer, de que forma é possível ter uma avaliação, o conjunto de avaliação de que, de fato, está sendo ali buscado, está sendo o mais justo possível, sem aquela, né, numa linguagem mais popular, de perseguição e outras coisas mais? Excelente pergunta, Walter. Há essa preocupação, isso não é ignorado, tanto assim que se tem o cuidado para que aquele que atua nessa seara específica, a gente não tem hoje uma carreira específica voltada para isso. Então veja como é muito temerosa qualquer novidade legislativa impensada. Com essas modificações que a gente acaba encarando, a gente tem que trocar os 4 pneus do veículo com ele a 120 por hora, porque a execução não para. A execução continua. Sim. Vem uma novidade que requer todo um aparelhamento. A criação de carreiras, a contratação de pessoas, a disponibilização de espaços. Tudo é feito no atropelo. Né? Então, acaba-se não fazendo, o que não é desejável, e aí a responsabilidade fica com o juiz. Né? Olha, a coisa ali atrasa, eu não vou prejudicar o preso, vou progredir. Mas é culpa do juiz.
A culpa é do juiz e tudo mais. Mas voltando para a pergunta. Há essa preocupação justamente para evitar esse tipo de, digamos, contaminação da avaliação. Então, aquele que atua na realização do exame criminológico não atua na atividade fim. Embora pertença à mesma carreira, eventualmente não atua na atividade fim. Então, não lida ali com a rotina carcerária. Extremamente pertinente a sua pergunta, até porque imagino que do ponto de vista... enfim, somos todos humanos, né? Então é preciso que se guarde essa, tanto quanto possível, essa imparcialidade, essa capacidade de avaliação objetiva, né, daquele indivíduo. Então há sim esse cuidado e essa preocupação. Gostaria de ouvir o senhor também, doutor David, também sobre essa questão. A gente fazendo uma comparação assim, bem distante, nas corporações, quando há uma insatisfação com o corpo de empregados, tem, portanto, ali um local onde a pessoa chega e reclama. Eu imagino que também nesse sistema, de alguma forma, pode ser que exista também a possibilidade de quem, de alguma maneira, está vendo alguma distorção na missão de quem é obrigado, tem a obrigação de zelar ali pelo ambiente. Quer dizer, quando alguém percebe que isso está acontecendo, no caso do sistema carcerário, teria como, de alguma maneira, também a pessoa chegar, olha, não está bem aqui, eu estou preocupado com a minha avaliação, que daqui a pouco não gosta de mim, eu posso sofrer as consequências. Olha, eu consigo enxergar essa questão sob duas óticas. A primeira do policial. O policial que está no sistema prisional e que começa a enxergar diariamente o sistema inflando, as pessoas não saindo, a equipe não aumentando, porque né, existe até acho que um concurso aí com recém-aprovados e tudo mais, aguardando nomeação. E aí você começa a enxergar o balão pronto para estourar. Então a rotina prisional ela é diretamente afetada. Você não tem, às vezes, policiais para fazerem tantas escoltas suficientes, você não tem equipe de psicólogos suficientes, eles fazem um trabalho muito bom. E aí talvez caiba um ajuste nosso, que a gente critica tanto o exame criminológico, mas não porque ele não é eficaz, mas é porque é necessário um atendimento psicológico dessas pessoas muito mais aprofundado do que o exame criminológico se propõe. Às vezes a gente, né, principalmente eu apresento muita resistência a esse exame porque eu conheço e sei o efeito dele prático na execução penal, que é impedir muitas vezes benefícios. Então, o primeiro grande obstáculo é esse, entender como que esse exame vai inflar o sistema prisional e como que a equipe policial penal vai dar conta disso. Isso tensiona a massa, isso tensiona a equipe de policiais, isso tensiona a relação advogado com a própria equipe policial que formaliza um requerimento perante o juízo intima a unidade prisional, olha, eu quero resposta, a defesa está provocando, né? O Ministério Público também, e aí cai tudo, deságua no presídio para retornar para o magistrado. E aí fica naquela, o que eu vou fazer? Eu tenho 500 na frente, 500 pessoas para serem submetidas a esse exame. É um trabalho de Hércules ali para conseguir fazer essas coisas acontecerem. Então, a equipe policial ela fica muito tensionada. E do outro lado existem os internos, que também demandam para o advogado, que também demandam para o magistrado em qualquer inspeção, com os catatais, que são os bilhetinhos que eles ficam pedindo, atendimento, que demandam o próprio corpo policial. E isso começa a gerar ruídos nessa engrenagem, de forma que ela vai travar. Então, existe esse duplo impacto dessa medida no corpo da execução penal. Os policiais penais, doutor Bruno, aproveitando esse gancho, eles também têm dentro da lei o atendimento psicológico temporário, até mesmo por conta do que muito bem pontuou o doutor David, a tensão é muito grande, realmente é tudo muito assim, né? E evidentemente que mexe com o comportamento da pessoa e pode até mesmo alterar também enfim, o seu corpo físico e mental. Quer dizer, existe essa preocupação da nossa legislação em também atender e cuidar da saúde de quem de alguma forma está trabalhando nesse segmento, não só os penais, como também os magistrados também da vara de execuções. Sim, sem dúvida. Nós estamos agora trabalhando na vara de execuções penais
Você também não está no Pena Justa? Tô no Pena O Justa. David, então nós estamos conduzindo agora, já ao longo de muitas semanas, acho que a gente essa quinta-feira foi o nosso 11º encontro, só do eixo 2, eu estou no eixo 2, né, compondo e representando a Vara de Execuções Penais, e um dos eixos justamente é preservação da saúde mental dos policiais penais que atuam no sistema. Então, sem dúvida alguma, é uma preocupação constante. Eu não sei te precisar se eles têm recebido acompanhamento psicológico, especificamente, mas há essa preocupação constante, inclusive com ambientes para que eles possam distensionar. Então, tem ali um campinho de futebol, tem a área de churrasqueira, tem a área de convívio coletivo, tem eles estão procurando dotar cada unidade prisional de academia, para que eles possam, então, distensionar. Porque, assim, sem dúvida alguma, é um ambiente extremamente tenso. Há, sim, quem faça malfeitos entre os policiais. Assim como há entre os juízes quem faça malfeitos, entre advogados quem faça malfeitos, entre promotores quem faça malfeitos. Sempre, né? Sempre tem alguém que não anda como deveria. Mas o fato é que... E, portanto, não estou tratando desse tipo de profissional em qualquer carreira. Né? Mas é um ambiente, por si só, muito tenso. Né? É um ambiente de tensão constante. Então, há, sem dúvida alguma, essa preocupação. Né? Retomando também um pouquinho a pergunta anterior, com essa construção, então, mais uma vez, brilhante a pergunta, porque há essa preocupação de dotarmos o sistema de pessoas que não são propriamente da carreira da polícia, mas sim profissionais de outras áreas. Né? E isso não passou despercebido pelo CNPCP, naquela resolução que eu já mencionei, a de número 36, em que eles prevêem como composição para o centro de observação. O exame criminológico deverá ser realizado e na linha daquilo que o Vasquez falou, né? Do influxo e da contribuição que poderia dividir outras carreiras. E você praticamente trouxe aqui para a mesa essa previsão, né, da psiquiatria, do serviço social. Então vejam o que diz. O exame criminológico, nós não vivemos infelizmente ainda essa realidade, não é uma realidade para a gente no Distrito Federal, mas a previsão existe. O exame criminológico deverá ser realizado por uma equipe composta por 2 chefes de serviço que atuam lá no sistema, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. E esses 3 últimos deverão possuir. E aí vem, né, diploma na área e tudo mais. Então isso mostra, mais uma vez, essa preocupação de que o exame não seja contaminado por outras vivências dentro do sistema. E, sem dúvida alguma, esse influxo extremamente importante, vindo não só da psicologia, como também da psiquiatria, da área de assistência social. Né? Porque, afinal, a ressocialização... ela não se esgota em aspectos psicológicos, mas em aspectos psicológicos, eu dizia, mas também em aspectos práticos, né, de reinserção no seio da família, de reatar os laços com familiares que, pelos mais variados motivos, se afastaram, seja por conta da própria criminalidade, pela distância física. Nós temos aqui sentenciados que acabam cometendo crime no Distrito Federal, que aqui cumprem pena, mas cuja família está toda em outro estado da federação. Né? Então, essa composição plural também do centro de observação é muito positiva e caminha justamente no sentido de prestigiar, a um só tempo, essa isenção do exame, né? Dotar esse exame de aspectos de fato técnicos, né? E não de mero achismo, não de mero revanchismo, né? Olha, essa pessoa... E aí vem de novo o que o Vasquez diz. A psicologia não pode ser utilizada como um censor ou como um óbice. Esperar que o psicólogo diga, olha, não, ele não pode voltar, não está pronto. Não tem como fazer isso, né? Então, tudo isso caminha justamente no sentido de dotarmos e de nos valermos de um sistema que de fato funcione e que de fato possa contribuir. De novo, selecionando situações. É justamente aquilo que o David disse. Eu não posso usar um negócio lá de reanimação, aquele que dá choque no peito, para uma pessoa que está com corte no pé. Né? Então, o paralelo com a medicina veio aqui muito bem a calhar, muito bem colocado. Né? Com a execução é a mesma maneira. Então, justamente, foi olhando esses instrumentos sobre a mesa e pensando que cada paciente
reclama um tipo diferente de tratamento que lá atrás, logo na saída, nós dissemos, olha, essa lei é inconstitucional porque não respeita a individualização da pena. Ela me obriga a tratar de maneira igual pessoas que estão em situações rigorosamente desiguais. Isso não traz justiça. Isso não traz proveito para aquela pessoa. Cada indivíduo segue com a sua individualidade, com o perdão da redundância, mesmo depois de condenado. O fato de ele pertencer a uma massa carcerária não lhe subtrai a individualidade. Ele segue com a sua história particular, com o seu crime particular, com suas experiências particulares, com o seu comportamento carcerário particular, tudo a reclamar situações e decisões voltadas para aquela pessoa. Esse é um dos grandes desafios da execução penal. É por isso que a execução penal não tem rito. Né? A gente não tem um rito, a gente não tem uma petição inicial com uma resposta, com uma réplica, com instrução probatória e chega a um final feliz pelo menos para uma das partes, como acontece com o processo do conhecimento, em que um ganha, outro perde, eventualmente os dois ganham, eventualmente todo mundo perde, enfim. Mas o fato é que a gente não vive essa realidade na execução, porque a execução é ditada pela vida daquela pessoa, pelos incidentes da execução daquela pessoa. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu posso dizer que é praticamente impossível você encontrar duas execuções penais até semelhantes. Iguais não existe. Não existe. Até semelhantes vai ser difícil você encontrar. Essa seria a minha pergunta, que eu ia perguntar se as várias execuções, se elas trabalham dentro de um protocolo único. Isso não existe. Não existe, não existe. Cada vara de execução trabalha de uma maneira. Aqui no Distrito Federal nós vivemos uma realidade particular, porque nós temos uma só vara de execução para lidar com presos dos regimes fechado e semiaberto. Uma outra vara que lida só com presos do regime aberto e ainda uma terceira que lida com os indivíduos que cumprem penas restritivas de direito. Não teria uma quarta para cuidar do gênero feminino que também cumpre pena? Ou não há essa necessidade? Não há essa necessidade. A gente tem estabelecimentos, isso sim, né, estabelecimentos prisionais rigorosamente separados. Não há, de maneira alguma, convívio entre presos do gênero masculino e presas, evidentemente, do gênero feminino. Há essa preocupação de separação. Porém, do gênero não decorre nenhuma particularidade, pelo menos assim eu não enxergo, que reclame a existência de uma outra vara, porque os incidentes são muito parecidos, né? E mesmo uma única vara consegue dar conta das peculiaridades. Por exemplo, eventualmente uma mulher pode vir a observar para fins de progressão de regime uma fração de 1/8. Mas isso a gente consegue, mesmo sendo uma vara única, apurar com tranquilidade, né? Agora, uma execução igual a outra não existe, porque cada preso dita a sua própria execução. Isso é bom ou é ruim cada estado ter a sua própria vara? É bom até porque o sistema carcerário, ele não é único. Ele não está ligado a uma autoridade central federal que dite as mesmas regras para todos os sistemas. E mais, cada unidade federativa vive uma realidade muito particular. Por exemplo, São Paulo tem uma população carcerária imensa, que eu acho que é maior do que a população de Brasília, deve estar na casa dos 300 mil presos. 10 vezes ou 20 vezes maior que Brasília. É extremamente numerosa. Nós bem sabemos também que os estados da federação têm dimensões muito distintas, né? Então, cada unidade federativa acaba tendo regras próprias. E a própria LEP acaba também, ela mesma, delegando à legislação local a disciplina de determinadas questões. Por exemplo, faltas médias e leves, ou rotinas carcerárias. Então, cada rotina carcerária, por exemplo, é definida a partir da realidade que aquela unidade federativa enfrenta. Então, ter uma vara única para o Brasil todo, primeiro, que seria impossível, né, porque, infelizmente, a nossa massa carcerária é muito numerosa, né? E segundo, que acabaria aí sim dificultando ainda mais a observância dessas peculiaridades de cada local. Entendo. Deixa eu voltar com o doutor Vasques. Doutor Vasques, quer dizer, outra questão. A gente falando aqui da massa feminina encarcerada, a gente vislumbra aqui no campo da psicologia, se elas que lá estão cumprindo pena,
se elas dão menos trabalho, se elas, de alguma forma, elas são mais centradas no que lhe foi determinado para ser cumprido, se são diferentes, portanto, da massa carcerária masculina em termos de comportamento. O que a psicologia pode nos dizer sobre esses dois pontos? Bom, pegando a criminologia mesmo, ela vai apontar uma diferença tremenda no tipo de crime, no tipo de comportamento do gênero. Vamos ter uma diferença de gênero e acho que não só uma diferença de gênero, vamos ter uma diversidade. E acho ótimo que eles colocaram aqui de ter essas diferentes varas e cada uma apreciando o seu meio, sua ecologia. E aqui eu trouxe a ideia de que se essa entrada da psicologia pode ser também expandida para presídio como um todo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava escutando aqui e lembrei de uma supervisão que eu fiz. Eu sou professor, né? Você me apresentou assim. Faço muita supervisão e eu tive uma colega que era agente penal. Totalmente adoecida nessa dualidade em que, por um lado, uma formação que preza pelos direitos humanos, que preza pelo progressismo, e, por outro lado, numa instituição total que procura eliminar toda a humanidade, inclusive do próprio agente. Então, sim, a psicologia tem que entrar. É uma profissão que humaniza os espaços. Hoje em dia vamos ter o psicólogo hospitalar humanizando o hospital, vamos ter o psicólogo jurídico humanizando também o presídio por esse lado nosso aqui. E sim, a gente já tem algumas experiências aqui no Brasil muito interessantes. Eu vou citar aqui a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha já traz a ideia do psicólogo atuando na execução, como medida substitutiva, como medida de ressocialização, como medida, inclusive, de prevenção. Então, há essa possibilidade de incluir um especialista em comportamento naquilo que é esse mundo de normas, né, do comportamento, que é o mundo jurídico, que tenta normatizar e punir. Então, acho que a psicologia tem uma entrada muito forte. A gente tem essa experiência da Lei Maria da Penha, um êxito para mim, salvou muitas mulheres, e é algo que serve de exemplo para outros tipos de crimes em que a psicologia pode entrar. O exame, bom, ia falar também um pouquinho sobre o exame técnico, mas acho que já passei a ideia. O psicólogo, ele tem que, na hora de fazer o criminológico, ele tem que saber seu limite, e não é muito além daquilo que seja mais uma descrição e nunca prevendo futuro crime ou prescrevendo ou fazendo um prognóstico de que a pessoa vai rescindir. Doutor David, no bloco anterior, lembro que o senhor trouxe, né, como informação a expressão de um preso que disse que foi reprovado no exame criminológico. Bom, vamos supor, né, que no exame criminológico, uma pessoa que está sendo avaliada, ela venha a ser reprovada. Quer dizer, nesse caso, quem fez a avaliação psicológica, vamos colocar assim, tem que explicar o que foi, por que ela foi reprovada. Teria também como, se possível, encaminhar essa pessoa para que ela melhore o seu comportamento para um determinado tratamento ou não. Quer dizer, evidentemente que, como foi dito aqui, a lei não foi regulamentada. Ela está ali, portanto, no seu artigo. Dá para interpretar isso, esse ponto levantado ou não? Dá. A gente consegue pensar nessa questão, primeiro com base na resolução do próprio Conselho de Psicologia, que ele fala o seguinte, dentre os meus papéis, que ele fala assim no artigo 4º, com relação à atuação do psicólogo dentro do sistema prisional. Conforme indicado no artigo 6º e 112 da lei que alterou a Lei de Execução Penal, é vedado ao psicólogo que atua em estabelecimento prisional realizar exame criminológico e participar de ações ou decisões que envolvam práticas de caráter punitivo e disciplinar. Então, primeiro ponto,
nunca vai existir um exame criminológico com essa ideia de punição. Quando eu falo que não tem como uma pessoa ser reprovada, é porque ao próprio psicólogo é vedado falar se ela vai ser aprovada ou não. Não existe esse tipo de resultado no exame criminológico. O exame criminológico, por questão médica, ele é um documento sigiloso e a gente não pode tratar do teor dele. Mas ele tem uma estrutura básica no âmbito do Distrito Federal. Então, ele tem a parte da identificação da pessoa, ele tem a finalidade do exame, se aquele exame está sendo feito naquele momento inicial da pena, que é a classificação, individualização da pena, para aquele preso que acabou de ingressar no cárcere, se ele tiver um problema com álcool, vai ser submetido a um grupo psicoeducativo, problema com a sexualidade, grupo de sexualidade. Depois eles falam quais foram os procedimentos adotados, uma entrevista com a própria pessoa em cumprimento de pena, uma leitura do processo de execução penal, uma leitura do histórico comportamental. E depois eles fazem uma descrição do histórico criminal da pessoa e do histórico pessoal dela. Essa pessoa se envolveu em 5 processos criminais com tantas condenações, resultaram em tanto de pena, está presa há tanto tempo em tal lugar, trabalha e estuda no cárcere. História de vida. Essa pessoa nasceu em tal ano, é fruto de um relacionamento que ainda existe, ou os pais já são separados, tem tantos filhos. Na juventude se envolveu com drogas, ou na juventude era uma pessoa calma, se diz católico, se diz protestante, e aí ele faz uma leitura da vida e ao final ele apresenta sugestão. Então, diante desse contexto, diante do contexto do crime, sugiro a participação em grupos terápicos, sugiro a classificação para trabalhar dentro do cárcere, sugiro a inclusão no estudo. Então, o exame criminológico, tanto pelo próprio papel do psicólogo, ele vai servir como um elemento informativo para o magistrado. E aí eu retomo aquela crítica, você não pode tomar o bisturi do juiz que vai realizar a cirurgia, né, com esse paralelismo médico. Então o exame criminológico ele tem esse caráter informativo e as pessoas em cumprimento de pena precisam se tranquilizar nesse aspecto. O exame criminológico não vai ser aprovado ou reprovado. Porém, a gente sabe que existem as pessoas que ultrapassam esse campo e é a mesma coisa de dar um copo de água para quem está com sede. Então, existem pessoas julgadores que se escoram no exame criminológico, que não presta esse papel e falam que aquela pessoa não está apta porque o exame criminológico demonstrou traço de personalidade e tal. E não tem como a gente mensurar isso. Né? Quem não é ansioso hoje, essa pessoa é ansiosa, ela pode cometer um crime. Né? Então, o doutor Bruno quer uma palavra, né? Por favor, uma parte. Eita, coisa boa! Também. Mas é justamente para concordar, porém para fazer um contraponto. Essa preocupação deles, porque a gente fica um pouco enviesado com a nossa realidade e com a maneira como a gente aqui no Distrito Federal enxerga o criminológico e com as expectativas que a gente tem do criminológico. Então, perfeita sua colocação. Nessa realidade que a gente vive e considerando essa limitação que a gente dá para o criminológico, sem estender indistintamente para todas as pessoas, é uma preocupação rigorosamente infundada. Porém, é a preocupação que hoje o legislador espera do preso. Porque hoje se colocou justamente o criminológico nessa posição de dizer se ele pode ou não. Ou seja, se ele está aprovado ou se ele está reprovado. Então, me parece que foi um andar para trás muito evidente, assim, muito preocupante. Quilométrico. E um dado objetivo, né? Você me parece ser uma pessoa extremamente curiosa, né? Muito. E uma pergunta que foi feita ao Vasques, e sem me imiscuir aqui no perfil psicológico, né, naquilo que poderia justificar essa proporção em termos de diferenças comportamentais entre homens e mulheres. Nós temos hoje no Distrito Federal, só nos regimes fechado, semiaberto e cautelar, né, presos cautelares, e nos regimes fechado e semiaberto, um número preocupante. 18.374 indivíduos. Meu irmão mora hoje numa cidade do interior de São Paulo que tem 12 mil. Ou seja, na vara de execuções penais nós temos, sob a nossa jurisdição, uma população maior do que muitas cidades Brasil afora. Então, repetindo o número, 18.374.
Desses, Walter, 730 são mulheres. Em todo esse universo, e aí acho que, né, muito chopp pela frente, muita mesa de bar pela frente para o Walter, pro Vasques conseguir explicar para a gente, né, essa diferença gritante na criminalidade, porque a nossa proporção entre homens e mulheres na sociedade é muito semelhante, né? Acho que até com as mulheres um pouco mais numerosas do que os homens. E a população carcerária é gritantemente desproporcional. De 18 mil e lá vai pedrada, só 700 mulheres é que estão presas por algum motivo. Acho que Doutor Vasques com a palavra. Eu acredito que esse número também pode ser expressivo em porcentagens quando a gente for falar sobre crimes violentos. O tipo de crime que é praticado por homens e por mulheres. Mas eu vou agradecer muito a leitura da nossa resolução, tá? É imprescindível que esse tipo de normativa seja divulgada dentro desse meio jurídico aqui, sabe? Que muitas vezes é esquecido. Agradeço muito, tá? Quero deixar bem claro, se a gente tem essa norma é porque acontece. Como você falou, não é possível que aconteça, aí já discordo. Acontece e muito. Porque vai ter juiz que vai perguntar e vai ter psicólogo que vai responder. Pode ter certeza disso. E sim, é uma ação, e aí eu acho que eu vou ser contraditório, porque vou falar de punição dentro da minha área. A gente tem um conselho que, além de orientar os psicólogos, além de fiscalizar os psicólogos, também vai punir. Vai ter nossa comissão de ética, né? E sim, é uma ação, esse exame criminológico, como eu falo, é um ato do psicólogo que passivo de punição. Por quê? Porque a gente tem um código de ética, a gente é uma profissão regulamentada, a gente tem essa resolução que foi trazida para cá, a gente tem outras resoluções que também entram na elaboração de documentos. Afinal de contas, o exame criminológico tem um produto que é o documento. E é um documento material, que vai chegar e vai mostrar o que o psicólogo fez, com normas de que tem que vir, como que tem que ser elaborado esse documento, e vai provar que o psicólogo esteve nessa posição de colaborar com o cerceamento de um direito possível de punição, possível das diversas punições que a gente tem, de advertência até cassação, dependendo Então, assim como penalizar o psicólogo, e ele vai dizer, mas foi o juiz que me perguntou. Não adianta, a gente tem normativa. Obrigado, você trouxe, que vai guiar esse psicólogo no seu trabalho. Se ele não agir conforme a normativa, falta ética. Nada mais do que um julgamento para ver se essa falta teve ou não teve algum tipo de repercussão muito negativa que pode ter nesse sujeito. Isso sim é passível de denúncia e passível de punição. Doutor David, eu estava com a palavra, garantir para o senhor uns 2 minutos para o senhor finalizar a participação aqui. O pessoal gostou, né, dos números, da lei. Eu acredito que esse debate sobre execução penal, ele mostra que existe um problema na sociedade, que é o populismo penal. As pessoas enxergam que os problemas precisam ser afastados da vista delas, não precisam ser resolvidos. E aí a solução mais imediata para elas é tranca-fia, deixa lá mais tempo, não solta em hipótese alguma. E o que a gente tem que tentar fazer como operador do direito ou profissional da psicologia é entender que essas pessoas vão voltar para a sociedade e que o Brasil não adota pena perpétua. Uma pena tem começo, meio e fim. E a sociedade também é responsável por esse processo. Desde o começo, com o apoio familiar, né, não justificando o erro, mas garantindo que aquela pessoa tenha uma rede nessa caminhada de cumprimento de pena. No período intermediário, na oferta de trabalho e de estudo desde o início, inclusive, e no período final, no recebimento dessa pessoa. O exame criminológico, ele é um instrumento que pode ou não ser utilizado, devendo ficar a cargo do magistrado, tal como ele está na lei e tal como eu espero que o STF decida, essa obrigatoriedade precisa ser derrubada, né? Essa lei não foi feliz no seu posicionamento, ela precisa ser revogada nesse aspecto.
por ferir a individualização da pena. E existem diversos outros mecanismos que podem ser ofertados ao magistrado para que ele torne a execução penal mais efetiva nessa busca incessante pelo reingresso paulatino ao convívio social, pela ressocialização. Então, que esse exame criminológico, ou seja, definitivamente revogado do ordenamento jurídico, ou sofra muito ajuste na sua execução. Doutor, Bruno, como nós já caminhamos e controlamos já o tempo para o fechamento, mas eu garanto para o senhor 3 minutos para uma pergunta que eu quero crer que seja importantíssima, né? Está muito claro para o nosso ouvinte que as leis que são cumpridas vêm do nosso parlamento, do nosso Congresso Nacional, um exemplo da lei de execuções penais. Evidentemente, nós estamos aqui tratando de um assunto, o exame criminológico, que suscita realmente esse grande debate, mas, por outro lado, eu perguntaria ao senhor as facções criminosas que atuam dentro dos presídios. Quer dizer, quando as nossas leis de execuções penais foram preparadas, aprovadas, vislumbrou realmente a presença dessas facções criminosas dentro do presídio, dentro dos presídios, onde as autoridades que têm, portanto, aí a missão de prestarem, portanto, o cumprimento da lei, evidentemente está tratando com um dado possivelmente novo. E aí, nesse campo, nós estamos aqui abordando, enfim, a liberdade, enfim, o exame criminológico para que haja, portanto, essa progressão. De repente, será que as facções têm alguma influência? Não, você não vai sair, se você sair, você vai fazer isso. Enfim, como é que é essa questão, doutor? Definitivamente, a LEP, quando concebida, não vislumbrava essa realidade, né? A LEP é mais antiga que eu. Ela é de 11 de julho, para ver a data exata. 11 de julho de 1984. Sou um menino. Bondade sua. Mas, assim, ela veio, ao longo do tempo, sendo e sofrendo sucessivas modificações, né? Então, ela não é uma realidade estanque. Ela já passou por muitas modificações. E, sobretudo, o pacote anticrime, a 13964, de 2019... mostrou uma grande preocupação com a realidade das facções criminosas, né? Então, com esses ajustes aqui e acolá, e com ajustes também no próprio sistema, porque ajuste na lei que não seja refletido na realidade, que não desague em providências práticas, é completamente vazio de sentido, né? Então, sim, hoje há um arcabouço normativo que busca dar atenção a essa realidade, e há uma preocupação constante para que esses vínculos associativos dessas organizações criminosas sejam debelados, sejam rompidos, né? É claro que isso representa um dificultador gigantesco, né? Porque reclama ali a colocação em ambientes separados, mudança até de unidade federativa, alocação no sistema carcerário federal. Então, sim, há essa previsão. A LEP, embora antiga, sofreu modificações que caminham nesse sentido, não só a LEP, como Lei de Organização dos Crimes, de Organizações Criminosas e diplomas congêneres, né? Justamente por conta dessa preocupação. Infelizmente, a gente se depara no dia a dia sempre com muito mais com novidades negativas, com problemas a serem resolvidos do que com soluções que se apresentam. Mas estamos atentos a isso, e a LEP, com essas modificações, permite essa iniciativa. Pois não. Bom, estamos entrando, portanto, nas considerações finais. Eu começo com o senhor, doutor Ricardo Vasques, 2 minutos e meio, beirando 3 minutos, para que o senhor deixe assentado nos microfones da Rádio Justiça o que o senhor achar, né, que seja importante para complementar, ou seja, para acrescentar ainda mais do que foi debatido hoje. Eu acho que eu vou trazer alguém que me influenciou muito, né, nessa área, que é o professor Jorge Trindade. Ele traz desde o início, né, desde essa junção, desde que se criaram, especialmente as disciplinas de psicologia jurídica, tanto nos cursos de direito quanto nos cursos de psicologia, que esse diálogo é extremamente rico entre a gente da psicologia e os agentes do direito, né? E que sim, a gente precisa falar mais, temos muito a contribuir para o sistema, muito mesmo,
O exame criminológico, como foi trazido aqui pelo David, pode ser um agente nocivo, mas também eu tenho que trazer aqui que pode, por outro lado, tem esse outro corte, que é contribuir e muito. Contribuir e muito. Talvez vai frustrar aquele que acha que não vai dar a resposta se o cara vai reincidir ou não. Isso com certeza vai frustrar. Mas sim, ele pode ser adequado, pode ser, de alguma forma, inserido nessa estrutura caótica, que não tem outra palavra para descrever, e melhorar, humanizar o sistema. Então, nós da psicologia temos muito para contribuir para vocês. Foi muito bem acertada a criação da nossa especialidade, psicologia jurídica, e não vejo que o caminho seja impedir o exame. Talvez, por funções práticas, seja impossível colocar em prática, mas repensar os limites desse exame, a finalidade desse exame e como que esse exame pode contribuir, por exemplo, para alguém como o Bruno ter uma decisão mais justa. Que esse é o papel do psicólogo jurídico, contribuir com que se faça justiça. Perfeito. Doutor David Teles, também uns 3 minutos para você ficar à vontade para deixar registrados os microfones da emissora, o que o senhor acha que é importante para acrescentar nesse nosso debate? Estou só ganhando bônus de tempo, você está vendo? Eu acredito que o Bruno trouxe muito o que é a nossa realidade na execução penal em Brasília. Eu pude contribuir um pouco nessa vivência do lado da advocacia e talvez por viver nessa bolha que todo mundo fala que é o Distrito Federal, a gente tenha uma visão em túnel, né? Uma visão apenas pequena do que as pessoas são capazes de fazer com o exame criminológico em mãos, como um instrumento para validar decisões, para postergar ou impedir benefícios. E eu acredito que o ponto-chave é um olhar crítico. Eu acredito que todos os operadores do direito, em qualquer cadeira que estejam sentados, eles precisam enxergar a execução penal não como aquele papel que tem um número, uma pena e se basta naquilo. Mas a gente está falando da vida das pessoas. É uma profissão que determina o futuro das pessoas e desencadeia uma sequência de consequências para filhos, para pais, não só para a punição da pessoa que causou um mal injusto, mas ela também deságua em muitas outras responsabilidades. Nas mulheres que são presas e têm filhos, muitas vezes não aproveitam dos benefícios dos direitos de prisão domiciliar humanitária e acabam retornando para o cárcere. Então, o exame criminológico ele tem que ser um propulsor para todos os operadores, para eles também atraírem para os processos esse olhar crítico, tanto do exame como da necessidade de que aquele processo caminhe de uma forma mais próxima possível, afinal nenhum processo é idêntico ao outro, mas mais próxima possível da efetiva ressocialização. Repito, essas pessoas, elas vão voltar para o nosso convívio. Como a gente quer que elas voltem? Então esse é o olhar que tem que existir na execução penal. A punição já chega com a sentença, com a guia de execução. Então agora a gente já precisa enxergar para além disso. E eu acredito que essa é a reflexão que a gente precisa deixar. Perfeito. Doutor Bruno Aiello Macacari, o senhor também fique à vontade nos 3 minutos para as considerações finais, doutor Bruno. Eu aproveito para agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer essa troca de ideias riquíssima, sem dúvida alguma, com o David, com o Ricardo, né, profissionais de calibre que trouxeram, de fato, informações e considerações extremamente pertinentes e enriquecedoras. E aproveito também, quase que em tom de apelo, para que, numa esperança, numa expectativa de que a análise que se avizinha no STF, eu não sei nem se seria possível no bojo do processo que se desenhou, mas que a análise suplantasse o simples ponto da aplicabilidade retroativa. Porque nesse ponto eu acho que dificilmente vem uma decisão que não caminhe no sentido da irretroatividade, mas algo que vá além e nos traga algum conforto jurídico, por assim dizer, para a atuação,
para que a gente avalie a própria constitucionalidade dessa previsão, porque não me parece que, pelo menos nessa análise inicial, esse seja o escopo do recurso extraordinário que vai ser julgado e cuja afetação foi reconhecida. Então, se nós pudéssemos, desde logo, já avançar para definirmos também esse ponto à luz da mais alta corte do país, isso, sem dúvida alguma, nos colocaria numa posição mais tranquila para trabalharmos, porque a gente lida com um número gigantesco de processos, né? Nós temos hoje na vara de execuções penais cerca de 20 mil processos, né? Então, sem dúvida alguma, é algo sempre muito numeroso, e uma orientação que já emane da mais alta corte do país, sem dúvida alguma, nos dá mais conforto para o trabalho. Também reforçando essa compreensão, que parece que ficou clara ao longo de todo esse nosso diálogo, no sentido de que o criminológico não deve ser visto como um óbice, como algo que traga a esperança de atrasar a vida das pessoas, de servir de um obstáculo intransponível. Não é isso que se espera. Espera-se do criminológico algo que, de fato, prestigia a ressocialização, a recuperação. Porque, sim, por mais que impere na sociedade o ceticismo de que isso é possível, sim, é possível. É possível recuperar, é possível afastar as pessoas do mundo do crime, e o criminológico acaba sendo um valoroso instrumento que caminha justamente nesse sentido. Meritíssimo, foi um privilégio receber o senhor nos microfones da emissora. Evidente que o Covid é permanente, quem sabe tenhamos aí outras oportunidades dentro da disponibilidade de tempo do senhor para que possamos avançar nesse e também em outros temas importantíssimos para a nossa sociedade. Muito obrigado ao senhor. Eu é que agradeço. Dr. David, também da mesma forma, um privilégio também muito grande estar com o senhor nesse nosso debate. O convite também é permanente para novos debates importantes como este. Muito obrigado também ao senhor. Eu que agradeço. Da mesma forma também, doutor Ricardo Vasques, também um privilégio também estar com o senhor nos microfones da emissora. Convite também é permanente para um próximo debate dentro também da disponibilidade de tempo do senhor. Muito obrigado. Agradeço em nome do Conselho. Obrigado. Muito obrigado. Pois bem, e assim nós fechamos o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz a condução do debate, que teve a produção da Ana Carolina Laurindo, trabalhos técnicos do Neto Silva, a coordenação de jornalismo da Bárbara Michelini. E agradecendo, portanto, ao Dr. Ricardo Vasques, conselheiro regional de psicologia do DF, membro da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia, ele que também é professor universitário. Também ao Dr. David Teles, advogado, especialista em execução penal, presidente do Conselho de Comunidade de Execução Penal do DF, integrante do Conselho Penitenciário e membro do Comitê Distrital de Políticas Públicas Políticas Penais do DF. E também ao meritíssimo Dr. Bruno Aiello Macacari, juiz da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Obrigado aos senhores, muito obrigado a você sintonizado conosco. O convite para próxima participação na segunda-feira. Excelente final de semana e boa tarde para você. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.